Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade e as informações do Brasil, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. Deixe seu comentário. É sempre uma alegria saber por eles de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você nos assiste. Participe do chat ao vivo. Observe aí se o sininho de notificações está ativado para receber as notificações de nossas postagens diárias. Contamos com o seu like e compartilhamento. E vamos agora às notícias desta edição. O dia do presidente Jair Bolsonaro teve reuniões com Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo, Paulo Scaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, deputada Bia Kicis e o general de brigada Paulo Roberto Rodrigues Pimentel, comandante da Academia Militar das Agulhas Negras. E além de parar no fim do dia para conversar com apoiadores, para começar bem o dia, já é de costume o presidente parar para conversar com os apoiadores que o esperam diariamente na saída do Palácio da Alvorada. E às vezes com presenças especiais, como a do lutador brasileiro José Aldo da Silva Oliveira Júnior. Na ocasião, Bolsonaro brincou com o lutador, posou para fotos com os punhos erguidos e perguntou em tom de brincadeira: "Alguém vai me encarar aí?" Na internet, apoiadores responderam: "Só se for de direita." Alguém vai me encarar aí? Já vai. Tudo bem, agora eu... Presidente, tudo bom? Bom dia. Vamos aqui agradecer ao senhor já pelas iniciativas da BR-080. Nós queríamos, presidente, agradecer ao senhor, porque depois daquela visita que nós tivemos naquele dia, graças a Deus a obra... Eu sou do correr. Presidente, qual a idade do Aldo aqui? Acho que eu já até recebi ela uma vez. Qual a idade do Aldo? Qual a idade dele? A idade dele é uns 45. 38. Ele já levou, ele já fez muita lanternagem aqui, não tá tão velho assim não. Tô acabado não. Tem bagagem, tá louco. Depois do acontecimento em Beirute, o presidente Jair Bolsonaro manifestou sua solidariedade ao povo libanês. Vale lembrar que há no Brasil mais de 5 milhões de libaneses. E o presidente Bolsonaro contactou o embaixador do Líbano no Brasil, Joseph Sayar, e disse que o Brasil vai fazer mais do que um gesto em favor do povo libanês. Faremos algo de concreto para atender em parte aquelas dezenas de milhares de pessoas que estão em situação complicada porque, além de feridas, tiveram residências atingidas, comentou o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro voltou a defender a liberdade das redes sociais. Sobre este e outros assuntos, ele se pronunciou quando falou na assinatura da designação da Eletronorte como agente executor do programa Mais Luz para a Amazônia, no estado do Amapá. O presidente Bolsonaro disse que a chegada de energia elétrica em regiões remotas beneficiará mais de 300 mil pessoas e ajudará na integração da região amazônica. Eu conheci um pouco mais de uma década como parlamentar, estivemos juntos no projeto Calha Norte, um projeto maravilhoso que surgiu no final do governo Sarney, juntamente com o então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, projeto para integrar o nosso país. Infelizmente, políticas no mínimo equivocadas e antipatrióticas nos impediram de consolidar com novas cidades onde estavam os pelotões de fronteira. São erros que demoraremos muito para corrigi-los, mas perseguiremos esse objetivo. E agora eu vejo vocês na região Amazonas, né, região amazônica, levando energia elétrica, em grande parte, energia solar. Realmente não tem preço isso para aquelas pessoas, né? E aí nós vemos que o Brasil é grande e realmente tem muitos desafios pela frente. E esse trabalho ajuda também, a exemplo da intenção do Calha Norte lá atrás, a integrar a nossa região amazônica. Aqui atrás disso vem internet, vem as mídias sociais, que tem que ser, sim, livres, né? Não interessa se ela comete alguns equívocos, alguns exageros, mas tem a lei para punir para quem comete esses exageros, mas que a internet também leva o desenvolvimento para essa região. Então, mais do que
300 mil pessoas atingidas com essa medida hoje assinada via portaria. Outras coisas, né, do mundo civilizado chegarão a esses nossos irmãos da região norte. Então, meus parabéns a todos, e estou muito honrado de estar aqui, e sendo o chefe do Executivo, onde nossos ministros, todos eles, têm um compromisso com o seu país acima de tudo. Muito obrigado a todos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, classificou o sistema tributário brasileiro atual como um manicômio tributário e reforçou que a reforma não vai gerar aumento de impostos. Ele participou de audiência pública virtual da Comissão Mista Temporária da Reforma Tributária do Congresso Nacional. É um compromisso nosso de realmente aumentar a arrecadação, a gente arrecadar mais do que está achando, nós vamos reduzir a alíquota. Todo aumento de arrecadação que tiver, nós queremos reduzir a alíquota, e reduzir a alíquota. Não vai ter imposto novo para aumentar a alíquota, para aumentar a base de arrecadação, é nada disso. É sempre melhorando a situação para o contribuinte. Aliás, nós não gostamos de chamar de contribuinte, porque contribuição é algo voluntário. Contribui voluntariamente. Isso não é voluntário, isso é coercitivo. Nós somos pagadores de impostos. Nós pagamos impostos. Então, nós queremos que seja o menor possível, desde que mantidos os serviços essenciais através do Estado brasileiro. Então, a diferença é essa. Tem gente que acredita que quanto mais imposto, melhor, porque mais nós vamos ajudar as pessoas. E nós não acreditamos nisso. Nós achamos ao contrário. Você vai inchando a máquina, você vai degenerando a política brasileira. Essa foi nossa campanha. O inchaço do Estado degenerou a política brasileira, estagnou a economia brasileira. Então, nós queremos uma máquina mais eficiente, mais enxuta e servindo ao povo, e não se servindo dos impostos do povo. Nós queremos ajudar os pobres que não têm oportunidades de saúde, de emprego, de saneamento, e não ajudar super salários, e não ajudar empresas estatais que aumentavam taxas de serviço para aumentar os próprios salários, enquanto desciam as prestações de serviço, por exemplo, de saneamento. Subiram as taxas de serviço de água e esgoto por 10 anos, os salários subiram também, mas os investimentos em saneamento caíram. Daí nós saudarmos o belíssimo trabalho do Congresso de reforma do saneamento, para permitir que o Brasil, por exemplo, pudesse estar lavando as mãos, né? No meio do Covid, 100 milhões de brasileiros sem esgoto, 35 milhões de brasileiros sem água. Há também, eu quero chamar a atenção disso, um efeito cumulativo nos impostos sobre folha de salários. Na minha opinião, uma arma de destruição em massa de empregos. Eu já achava isso e agora foi constatado, surgiram 38 milhões de brasileiros abandonados por esses impostos sobre folha de salários. Aí vem essa observação da reforma faseada ou a reforma inteira. Eu tenho a impressão que se nós colocarmos tudo de uma vez só, dificulta o entendimento. Quando vem uma coisa de cada vez, é como se fossem capítulos de um livro ou como uma sinfonia. Se você tocar 6 movimentos da sinfonia ao mesmo tempo, para usar a imagem do nosso... Eu também sou músico, eu também gosto de música e toco piano. Então, se você tocar os 6 movimentos ao mesmo tempo, é um barulho. Se você fizer o primeiro movimento, o segundo movimento, o terceiro movimento, todo mundo entende a peça e vai ser agradável e rápido. E vai ser rápido. Mas nós estamos prontos. Se quisermos, nós podemos aumentar o barulho. Podemos aumentar o barulho. Vamos jogando uma coisa, outra, joga tudo ao mesmo tempo. Eu acho que não será tão bom. De repente, fomos atingidos por uma pandemia que jogou mais 1 trilhão de gastos para proteger a saúde e o emprego dos brasileiros. Então, nós fomos miseravelmente atingidos e estamos ainda tentando nos recuperar, mas com o compromisso de não aumentar os impostos. Nós temos que ou vamos acelerar a privatização, ou vamos cortar na própria carne em outra direção, mas não queremos mais onerar o povo brasileiro. Isso está sendo estudado na OCDE, nos países mais avançados, Netflix, Google, todo mundo vem aqui, o brasileiro usa os serviços, são muito bem recebidos, são belíssimas inovações tecnológicas. Agora, nós não conseguimos tributar corretamente e isso é uma peça importante que, sim, nós estamos estudando, temos falado sobre isso o tempo inteiro e as pessoas inadequadamente, por maldade, por ignorância, falam que isso é nova CPMF, mas não tem problema, o tempo é senhor da razão. Nós vamos seguindo aí em frente
e vamos ver lá na frente, os senhores vão avaliar a base de incidência. Nós queremos uma base ampla, mas não é o nosso assunto aqui na hora. Até o deputado Aguinaldo cometeu até um certo excesso, né? Porque ele sugeriu que a Netflix e a Google já existiam na Idade Média, porque ele falou que é um imposto sobre digital, é um imposto medieval. Então, parece que já existia tudo isso na Idade Média, né? Os bispos, os padres, nas catedrais góticas já usavam Netflix, Google, já usavam Waze para... Né? Então, foi um exagero que ele cometeu, talvez em resposta quando eu disse que o IVA era um imposto industrial do metade do século passado, que também é verdade. Isso, o que eu estou dizendo é verdade. Foi criado na metade do século passado, principalmente de olho no setor industrial. Nós tivemos a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência, no final de junho, durante junho, e até pelo sucesso, pela excelente condução do deputado Rodrigo Maia, do presidente da Câmara, nós tivemos a aprovação no primeiro turno e, naquele entusiasmo, estávamos sentados, eu, ele e o presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, e o presidente Maia disse, olha, em 10 dias eu aprovo o segundo turno, nós vamos aprovar o segundo turno, a votação foi expressiva, está indo tudo muito bem. Também, naquele entusiasmo, o presidente do Senado disse, olha, eu suspendo as férias do Senado em julho e em 30 dias nós fazemos as 2 votações. Foi nesse contexto que eu disse, então, 10 dias para o segundo turno da Câmara, 30 dias para os 2 turnos do Senado, da Previdenciária, em 40 dias nós entramos com a tributária. Uma coisa é a empresa jurídica, a pessoa jurídica. Essa nós vamos reduzir impostos. Outra coisa é o consumidor desse serviço, que são famílias abastadas, que conseguem pagar para colocar seus filhos em escolas, para mandarem para hospitais, o Sírio-Libanês, o Einstein, boas escolas também de educação, e elas estão totalmente isentas. Na verdade, o que nós temos que fazer aí é o seguinte, quem paga esses serviços é um consumidor que tem poder de compra. Então, nós vamos, na verdade, cobrar desses consumidores que têm o poder de compra, e o imposto é sobre o valor adicionado e incide sobre esses consumidores. Já o imposto de renda sobre a pessoa jurídica vai cair. Então, nós esperamos que haja, e principalmente se conseguirmos também reduzir os encargos trabalhistas, que é o grosso do custo, não só da indústria de serviço em geral, mas principalmente saúde e educação, nós vamos estar também compensando qualquer aumento eventual do lado de valor adicionado. O deputado Marcelo Freixo está certo quando fala em lucros e dividendos. Temos que ir atrás dos lucros e dividendos. Está equivocado quando fala que na pandemia piorou a desigualdade social. Ao contrário, houve uma redução que não acontecia há 40 anos. Foi a maior queda durante esse período nesses itens de desigualdade, porque nós simplesmente triplicamos a base do Bolsa Família era de 20 milhões de pessoas. Nós pagamos 64 milhões de pessoas. E a Bolsa Família era 200. Nós demos R$600 de auxílio emergencial. Nós, que eu digo, é o Congresso com a equipe econômica. Juntos nós fizemos isso. Olha, gente, a impressão que nós brasileiros temos é que no Brasil há, sim, como disse Paulo Guedes, um amontoado de impostos, uma loucura. E um vai por cima do outro, o negócio vira uma bola de neve, onde nos sentimos logrados pelo nosso próprio país. Essa modernização é crucial, primeiro porque há muita, mas muita sonegação ainda. E não é culpa do contribuinte não, ou do empresário, mas culpa do próprio Estado. E ineficiência de um Estado gigante, corrupto nas últimas décadas, isso faz com que nós brasileiros não sintamos nem um pingo de boa vontade ao pagar impostos. Por isso ainda há muito comerciante que pergunta, ei, você quer que tire nota ou não? E o consumidor nem faz questão de perder seu tempo, quando isso deveria ser algo natural, uma obrigação nossa para o bem de todos. A reforma tributária precisa discutir isso, esse emaranhado incompreensível por nós brasileiros. A impressão que temos é que, por exemplo, nos Estados Unidos,